Hare Krishna, bem-vindos à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, com tradução, significado por Sua Divina Graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoje nós vamos ler do canto 1, capítulo 3, o verso é 28. Ete chansa kalapunsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam hridayante yuge yuge. Tradução: todas as encarnações acima mencionadas são partes plenárias ou partes das partes plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todos eles aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateus. O Senhor encarna para proteger os teístas. Então, no meu ver, né, esse é um dos versos mais importantes do Srimad Bhagavatam, porque esse verso ele define a personalidade de Deus. Quem é Deus? Swayam, a sua própria forma. Ete chansa kalapunsa. De todas essas encarnações, nós estamos lendo esse capítulo, que é Krishna é a fonte de todas as encarnações, e já lemos tantas diferentes encarnações, como Kurma Avatar, o peixe Avatar, não é? Matsya Avatar, Nrsimhadeva Avatar, Mohini Murti e Dhanvantari, tantos avatars, tantas manifestações da Suprema Personalidade de Deus. Ete chansa kalapunsaha. De todas essas, Ete chansa kalapunsaha, Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Ele é a fonte de todas as outras encarnações. Isso deve ser muito bem compreendido, porque Krishna não é uma manifestação de Vishnu, como muitos pensam. Não é? Você às vezes pode até googar, né? Dar uma googada, procura no Google, e lá talvez você vai encontrar que Krishna é o avatar de Vishnu. Não, mas isso é errado. Porque Krishna é a fonte, porque aqui nesse capítulo se descreve Krishna e Balarama como sendo encarnações de Vishnu, porque logo no princípio nós mostramos como Krishna manifesta-se através dos Purusha Avatars, e assim que Krishna e Balarama provém deles, mas na verdade eles são a fonte de todo o universo. Por isso nesse verso fica bem claro: Ete chansa kalapunsa Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Nessa estrofe específica, o Senhor Krishna, a personalidade de Deus, se distingue de outras encarnações. Ele é contado entre os avatars, porque, por sua misericórdia sem causa, o Senhor desce de sua morada transcendental. Avatara significa alguém que desce. Todas as encarnações do Senhor, incluindo o próprio Senhor, descem aos diferentes planetas do mundo material, como também em diferentes espécies de vida, para cumprir missões específicas. Às vezes, ele vem a si mesmo, e às vezes suas diferentes partes plenárias ou partes das partes plenárias. Por exemplo, quando ele vem a si mesmo, ele vem como o próprio Sri Krishna Chaitanya. Ou há 5.000 anos atrás, quando ele veio e manifestou suas lilas em Vrindavana. Então esse é Krishna Swayam Rupa. Chaitanya Mahaprabhu é Swayam Rupa. E às vezes suas diferentes partes plenárias ou partes das partes plenárias ou suas partes diferenciadas, direta ou indiretamente capacitadas por ele, descem a este mundo material para executar certas funções específicas. Originalmente, o Senhor está cheio de todas as opulências, todas as proezas, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Quando elas se manifestam parcialmente, através das partes plenárias ou partes das partes plenárias, deve-se notar que certas manifestações de seus diferentes poderes são necessárias para essas funções particulares. Quando nas salas são exibidas pequenas lâmpadas elétricas, isso não significa que a casa da força elétrica esteja limitada pelas pequenas lâmpadas. A mesma casa de força
pode fornecer energia para operar dínamos industriais em grande escala, com mais volts, com mais voltagem. Da mesma forma, as encarnações do Senhor exibem poderes limitados, porque tanto poder é necessário naquele momento específico. Então, como nós vimos nas diferentes encarnações, e como o Prabhupada vai descrever aqui, eles manifestam diferentes atributos ou diferentes forças, diferentes potências. Mas isso não significa que essas manifestações de Deus, elas são limitadas, elas possuem todas as opulências. É como numa sala, você pode pôr uma lâmpada de 10 volts, 10 voltagens, 20, 50, 100, seja o que for, mas você manifesta 100 voltagens, 200, mas isso não significa que você só pode manifestar aquilo, de acordo com a central da energia, né? Você manifesta assim, uma quantidade limitada de poder. Então, assim também, Krishna, na sua forma original, ele manifesta-se completamente, como nas lilas de Vrindavana, como na lila da Rasa Lila, a lila de Krishna com as golpes de Vrindavana. Isso também vai ser explicado mais adiante aqui nesse significado. Por exemplo, o Senhor Parashurama e o Senhor Nisimha demonstraram opulência incomum, matando os desobedientes kshatras 21 vezes e matando o poderoso ateu Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era tão poderoso que até os semideuses em outros planetas tremiam simplesmente pelo aumento desfavorável de sua sobrancelha, com o mexer da sua sobrancelha. Os semideuses, no nível mais elevado da existência material, muitas vezes superam os seres humanos mais prósperos na duração da vida, beleza, riqueza, parafernália e todos os outros aspectos. Ainda estavam com medo de Hiranyakashipu. Assim, podemos simplesmente imaginar o quão poderoso Hiranyakashipu era neste mundo material. Mas até Hiranyakashipu foi cortado em pedaços pequenos pelas unhas do Senhor Nrsimha. Isso significa que qualquer pessoa materialmente poderosa não suporta as forças das unhas do Senhor. Da mesma forma, Jamadagnya mostrou o poder do Senhor de matar todos os reis desobedientes, poderosamente situados em seus respectivos estados. A encarnação autorizada do Senhor Narada e a encarnação plenária Varaha, assim como o Senhor Buda, indiretamente autorizado, criaram fé na massa de pessoas. As encarnações de Rama e Dhanvantari exibiram sua fama, e Balarama, Mohini e Vamana exibiram sua beleza. Dattatreya, Matsya, Kumara e Kapila exibiram seu conhecimento transcendental. Nara e Narayana Rishis exibiram sua renúncia. Assim, todas as diferentes encarnações do Senhor, indireta ou diretamente capacitadas, manifestaram características diferentes, mas o Senhor Krishna, o Senhor primordial, exibiu as características completas da deidade e, portanto, é confirmado que ele é a fonte de todas as outras encarnações. E a característica mais extraordinária exibida pelo Senhor Krishna foi sua manifestação energética interna de seus passatempos com as vaqueiras. Seus passatempos com as golpes são todos exibições de existência transcendental, bem-aventurança e conhecimento, embora estes se manifestem aparentemente como amor sexual. A atração específica de seus passatempos com as golpes nunca deve ser mal compreendida. O Bhagavatam relaciona esses passatempos transcendentais no 10º canto e, para alcançar a posição de entender a natureza transcendental dos passatempos do Senhor Krishna com as golpes, o Bhagavatam promove o aluno gradualmente em outros 9 cantos. Então, assim que Krishna manifesta-se completamente nas suas lilas em Vrindavana. De acordo com a declaração de Srila Jiva Goswami, de acordo com as fontes oficiais, o Senhor Krishna é a fonte de todas as outras encarnações. Não é que o Senhor Krishna tenha qualquer fonte de encarnação. Todos os sintomas da verdade suprema na íntegra estão presentes na pessoa do Senhor Shri Krishna. E no Bhagavad Gita,
o Senhor declara enfaticamente que não há verdade maior ou igual a si mesmo. Nessa estrofe, a palavra Swayam é mencionada particularmente para confirmar que o Senhor Krishna não tem outra fonte além de si mesmo. Embora em outros lugares as encarnações sejam descritas como Bhagavan por causa de suas funções específicas, em nenhum lugar elas são declaradas como a Suprema Personalidade. Nessa estrofe, a palavra Swayam significa supremacia como Summum Bonum. O Summum Bonum, Krishna, é sem igual. Ele mesmo se expandiu em várias partes, porções e partículas, como Swayam Rupa, Swayam Prakasa, Tadekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatar, Avesha e Divas, todos dotados de inúmeras energias adequadas apenas às respectivas pessoas. Então, assim que Krishna, ele é a própria personalidade de Deus, ele manifesta suas diferentes encarnações, suas diferentes potências, mas ele permanece sempre sendo o Senhor original. As diferentes encarnações, manifestações de Krishna são basicamente divididas em dois, são suas prakasha, são suas formas, como por exemplo quando ele exibiu mais de incontáveis, inumeráveis formas de Krishna na sua dança da Rasa Lila, e também se expandindo para as suas esposas, as rainhas em Dwarka, e são suas prakashas, é a sua própria forma pessoal que manifesta-se em diferentes lilas. E Vilasa são suas formas para suas diferentes lilas, como por exemplo, a primeira forma Vilasa do Senhor é a forma de Balarama. Então aí Krishna, ele de uma forma muito leve, o seu corpo já se transforma, já não manifesta as mesmas características de Krishna, como por exemplo, Balarama é branco, Krishna, ele é da cor, a tonalidade azulada. Então, Balarama é branco. Então, essa é uma forma, a primeira expansão, a primeira manifestação da Suprema Personalidade de Deus, Shri Balarama na forma de Vilasa Prakasa. Então, assim, é um verso muito lindo, um significado longo também, mas deve ficar muito clara essa posição suprema da personalidade de Deus como Swayam Bhagavan. Ete Chansakala Punsa Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, quer dizer, nós que somos almas condicionadas, nós podemos chegar até essa suprema personalidade de Deus, como eu vou ler aqui, eu não tive o tempo de traduzir completamente, então vai ser uma tradução, a minha tradução corrida não é muito boa, mas deixa eu continuar aqui, que essa parte que eu não traduzi é o final do significado. Então, é dita, o Summum Bonum Krishna é sem igual. Então ele manifesta ele se expande nas suas diferentes encarnações, como eu já estava lendo, Swayam Rupa, Prakasa, Tadekatma Rupa, e daí vai. Então os sábios escolares, eruditos, eles analisaram muito cuidadosamente o Summum Bonum Krishna por ter 64 atributos principais. Todas as expansões de Krishna, elas manifestam esses atributos, mas Krishna ele manifesta esses atributos de uma forma completa, 100%. Agora, as diferentes encarnações manifestam esses atributos em diferentes proporções. Até chegar aqui Prabhupada explicando que a alma condicionada, ela chega a alcançar 78% dos atributos do Senhor. E assim, quando ela chega numa posição divina, como o Senhor Brahma, ele possui 78% dos atributos do Senhor Krishna.
Então é dito que nós temos que alcançar, para alcançar o mundo espiritual, nós temos que alcançar esses atributos. Temos que alcançar 78% dos atributos de Krishna, o que não é nada fácil. Imagina o Senhor Brahma, que é a pessoa mais elevada desse universo, mas também se diz nas Escrituras que um devoto de Krishna, ele tem todas as qualidades dos semideuses. Então, porque um devoto possui todas as qualidades dos semideuses, ele está apto a se transportar não para o mundo espiritual. Prabhupada explica que os seres vivos divinos, que são todos residentes dos planetas, nos planetas espirituais, são associados eternos de Deus, em diferentes planetas, chamados Haridama e Maheshadama. Haridama são os planetas que estão abaixo de Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavana é o planeta original onde Krishna manifesta sua Swayam Rupa, sua forma pessoal. Então tem os outros planetas como Haridama. Haridama são os planetas Vaikunthas, onde ele manifesta suas formas Prakasha e de 4 braços e assim vai. E tem também Maheshadama, que é a morada do Senhor Shiva, que está entre Haridama e Devidama. Devidama é esse mundo material. O mundo material é conhecido como Devidama, Haridama, os planetas Vaikunthas, e entre Devidama e Haridama nós temos Maheshadama, que é a morada do Senhor Shiva. E todos assim nós podemos ser transportados, tanto para Maheshadama como Haridama ou Goloka Vrindavana. Depende de nossa dedicação e pureza. Então não é muito difícil, embora seja a coisa mais assim impossível de se alcançar, não que seja morar junto com o Senhor Supremo, participar de suas lilas, ao mesmo tempo também pode ser muito simples e muito fácil para aqueles que são rendidos. Krishna diz no Bhagavad Gita: eu sou muito fácil de ser alcançado para aqueles que constantemente lembram-se de mim. Então, Smarana é muito forte, lembrar sempre de Krishna, Krishna Smarana, Kirtana, Vishnu Smarana, e ouvir sobre Krishna, cantar sobre Krishna, tudo isso é muito poderoso. Uma vez perguntaram a Prabhupada, quanto que nós precisamos para poder ir para o mundo espiritual? Até que ponto temos que alcançar? O que temos que fazer? Em quanto tempo vai levar tudo isso? E Prabhupada imediatamente respondeu, em 1 segundo. Se você se rende a Krishna, você será transportado para o mundo espiritual. Essa é a palavra do Acharya, a palavra de Prabhupada. Ele falou e ele assina embaixo. Krishna vai ver que o Acharya assinou embaixo e Krishna vai levar aquela pessoa que se rendeu. E Prabhupada explica, Savandama Parichaja, abandonem tudo, simplesmente renda-se a mim. Então, claro que não é tão fácil abandonar tudo, mas também ao mesmo tempo é muito fácil deixarmos tudo de lado e nos absorvermos completamente na consciência de Krishna. Nós vamos ser transferidos para o mundo espiritual Krishna Loka. Então, obrigado por sua atenção. Amanhã voltaremos com mais um verso do Srimad Bhagavatam. Obrigado.